e o assunto é perdão. Vou usar um pressuposto da PNL para estar explicando para vocês como que nós podemos olhar por outro ângulo situações de mágoa, de rancor, que muitas vezes nos parece impossível de perdoar. Após essa explicação que eu vou dar para vocês, que mudou a minha vida quando eu conheci a PNL, vocês vão perceber que olhando por outro ângulo, tudo se desfaz, principalmente as mágoas e os rancores. Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Edna Carvalho, sou terapeuta EFT, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem de nós nunca guardou mágoa, rancor, dores, situações que passou no passado, com pessoas próximas ou não, situação em que se sentiu indignado e que por mais que as pessoas falem que você precisa perdoar, você não consegue perdoar? Se você, assim como eu, guardou durante muitos anos situações do passado que não conseguia perdoar, esse vídeo é para você. Existem situações que acontecem com a gente que por mais que a gente conheça os mandamentos do Mestre Jesus, por mais que a gente ouça que é importante perdoar, que é importante deixar passar, deixar ir, se desconectar da pessoa que lhe magoou, que lhe fez de certa forma algum mal, é muito difícil realmente abrir mão dessa dor, desse sentimento. Durante muitos anos eu realmente guardei mágoa, rancor, de situações que aconteceram comigo, de pessoa próxima que eu acreditava que essa pessoa tinha que me amar e que tinha que me proteger, só que não foi bem assim. A pessoa fez tudo ao contrário. E durante muitos anos, por mais que eu buscasse perdoar, eu não conseguia. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, estudando a PNL, tem um pressuposto chamado o mapa não é o território. Estudando esse pressuposto, eu fui colocando isso na minha vivência, no meu dia a dia. E aí você começa a olhar certas situações, certos acontecimentos e até mesmo as pessoas com outro olhar. Você começa a enxergar por outro ângulo. E foi isso que aconteceu comigo. A partir de que eu coloquei esse pressuposto no meu dia a dia, nas minhas vivências e no meu olhar, mudou completamente. Quando as pessoas falavam assim pra mim, não, Edna, isso passou, você tem que entender que isso é coisa do passado, você precisa perdoar. E aí a gente estudando o autoconhecimento, a gente entende que o perdão não serve para o outro, o perdão serve para nós. Mas antes desse autoconhecimento, nós acreditamos que a gente está dando perdão, né? É para o outro, eu estou perdoando o outro. Quando na verdade nós estamos cortando um cordão, cortando um vínculo, já que todos somos um e que todos estamos interligados. O não perdão nos conecta a essa mágoa, a esse rancor, a todas essas dores emocionais, a todos esses sentimentos, a todas essas vivências negativas, de forma que a gente vai arrastando o outro com a gente, a carga do outro, os pensamentos do outro, a gente está ligado ao outro. Porque todos nós estamos conectados. Mas qual a maneira que você está conectado à pessoa que lhe magoou, à pessoa que lhe feriu? Então, estudando esse pressuposto, eu entendi que o mais importante para mim era realmente me desconectar. E como que eu fiz essa desconexão? Entendendo que o mapa não é o território. Quando eu falo para vocês do mapa, por exemplo, se a gente pega o mapa do Brasil, por exemplo, você vai lá e vai ver um desenho, não é isso? A gente vê um desenho de todo o território. Só que o mapa ele é bem pequenininho, é aquilo que a gente olha e consegue enxergar. Mas se nós formos percorrer o território, é completamente diferente, é imenso, é gigantesco, a gente não consegue, não é isso? Então, trazendo isso para o dia a dia, trazendo isso para a vivência, como que a gente pode fazer isso? Como que eu trago isso? Como que eu coloco isso no meu olhar? Pegando essa situação da mágoa e do sofrimento para que a gente possa gerar o perdão, como que a gente enxerga, né? Como que a gente passa a enxergar? Se a pessoa me magoou, me trouxe tristeza, eu sinto rancor, eu não consigo me desconectar daquela dor, daquele sofrimento, daquela vivência que aconteceu, eu vou observar essa pessoa, observar que o mapa dela não é o território. Porque o que é o mapa em nós?
O meu mapa é o que as pessoas olham e enxergam. É a minha aparência, a minha maneira de falar, a minha maneira de olhar, a minha maneira de sorrir, o meu comportamento que as pessoas conseguem presenciar, conseguem ver. E o que é o meu território, já que é tão gigantesco? É tudo aquilo que eu não demonstro. É tudo aquilo que é interno. O mundo fora é aquilo que eu demonstro. E o mundo interno é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto, é aquilo que somente eu sei. São as minhas mágoas, os meus rancores, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas conquistas, as minhas vitórias, tudo que eu guardo em mim. Toda a minha emoção, todo o meu mapa emocional, todo o meu mapa mental que ninguém conhece. Então, isso é o meu território. E analisando, trazendo isso para a minha situação que eu vivenciava, de muita dor, de muita mágoa, sabe, que me trazia muito sofrimento, e por mais que eu tentasse, por mais que eu conheço a palavra, conheço a Bíblia, sei que Jesus nos ensina que nós devemos perdoar, eu não conseguia perdoar. E eu me esforçava, vou falar para vocês, eu me esforçava no meu dia a dia mesmo, eu preciso perdoar, eu preciso me desconectar. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia. E aí eu comecei a observar que, da mesma maneira que eu tenho o meu mapa e o meu território, o outro também tem. E muitas vezes o outro age conosco e a gente só consegue enxergar o mapa do outro. A gente não conhece o território. Qual é o território do outro quando o outro agiu daquela maneira? Porque às vezes a gente fica até assustado, né? Você conhece uma pessoa e você, no mapa que você enxerga, você vê um comportamento. E de repente, de uma hora para outra, ela tem um comportamento totalmente avesso do que você conhece. E quando você vê isso, você fala, eu não conheço mais essa pessoa. E realmente não conhece, porque você só tem enxergado o mapa, o território que é gigantesco, você não tem visto e você não conhece. E aí, levando para essa situação da mágoa e do perdão, é você olhar a pessoa e entender que se ela agiu daquela maneira com você, ela teve as razões internas. Porque nós não conhecemos o dia a dia das pessoas, nós não conhecemos o que ela sente, o que ela pensa, como que ela vivencia todos os desafios que ela tem. Então, naquele momento, se aquela pessoa agiu daquela forma comigo, se ela teve aquela atitude, eu conheço só o que eu enxergo. E o que eu não enxergo? Assim, fazendo esse exercício, você vai perceber que você não guarda mais. Não guarda mais emoção negativa, porque o outro agiu desse jeito comigo, porque o outro não deveria ter falado aquilo. Você passa a entender que se ele agiu, se ele falou, não é nada com você, mas é a situação interna que ele tem, que ele passa. Qual é o território dele? Quais são as vivências que ele tem? Quais são as dores que ele carrega? Naquele dia que a pessoa agiu daquele jeito, como é que ela estava? Ela tinha algum problema? Ela não tinha problema? Qual era a dor que ela estava naquele momento? Para ela ter tido aquele rompante, para ela ter agido daquela maneira, falado aquelas coisas. Então, quando a gente começa a olhar por esse ângulo, você vai perceber que é muito simples perdoar. Então, eu perdoo. Eu perdoo porque ela agiu daquele jeito, mas eu não conheço as dores dela. Eu não conheço as vivências dela. Eu não conheço a situação mental, emocional que ela está vivenciando. E aí você passa a entender o outro, a ter compaixão, de entender, falar, não, tudo bem, naquele momento era eu que estava ali. Então ela descarregou todas essas situações em cima de mim. Ou ela agiu desse jeito porque ela já estava sofrendo. E naquele momento ela agiu daquele jeito comigo, porque o território dela estava cheio de situações que nem ela mesma estava conseguindo administrar. Fica muito mais fácil nós perdoarmos olhando por esse ângulo. Então, hoje, quando eu percebo que uma pessoa, tipo assim, na aparência dela, hoje ela tá super alegre, feliz, e num outro momento ela já se mostra, sabe assim, uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, eu já não julgo mais, e se de repente ela fala uma palavra áspera pra mim, eu já não pego isso pra mim, já não levo pro pessoal, porque eu entendo que o mapa que eu estou vendo não é o território. O território é tudo que ela carrega, é todas as crenças dela, é tudo que ela vivenciou, é todas as dores que ela passou, entende? E naquele momento, ela agiu como se fosse um bicho ferido, como se fosse um animal ferido. E o que o animal ferido faz? Ele ataca. Ele ataca o primeiro que estiver próximo, mesmo que você esteja querendo cuidar, mesmo que você esteja lhe dando amor.
mas ele vai lhe atacar porque ele está ferido. Ele não entende, ele não tem esse discernimento de falar assim, não, eu não vou atacar a Edna porque a Edna tá querendo cuidar da minha ferida. Não, ele está ferido e o primeiro que se aproximar ele vai atacar. Então a gente olhando desse jeito, e eu uso isso no meu dia a dia, o mapa não é o território, nem tudo que eu enxergo é como é. E olhando mais além ainda, muitas vezes a gente olha e vê aquilo que está aparentando. E muitas vezes a gente passa a julgar. Esse julgamento, para você parar com esse julgamento, também entra aí o mapa não é o território. Por quê? Porque você está vendo o que os seus olhos estão enxergando. Você não está vendo com mais profundidade, você não conhece o território da pessoa. E muitas vezes o território, trazendo cá pro caso do Brasil, que no mapa é bem pequenininho. Mas quando você passa a imaginar, vivenciar, entrar num carro e conhecer o território do Brasil, é gigantesco, é imenso. Então a gente não conhece. E a gente tá falando isso dessa vida, de todas as crenças, de todas as vivências, de tudo que a pessoa passou a vida inteira, de como ela foi tratada na infância, de como ela foi tratada na adolescência, de tudo que ela presenciou, viu, ouviu. E as outras vivências de outras vidas. Então, até na questão do julgamento, quando a gente passa a entender que o mapa não é o território, você passa também a não julgar mais. Porque você vai olhar e entender que aquela pessoa está se apresentando daquele jeito, mas você não conhece absolutamente nada. Da mesma maneira, nós. É por isso que nós percorremos o nosso território buscando o autoconhecimento. Porque muitas vezes o que nós conhecemos sobre nós mesmos é superficial. Por quê? Porque nós estamos incutidos com um monte de crença, com um monte de vivência, com um monte de dores, com um monte de sofrimento, com um monte de situações desde o nosso nascimento. E muitas vezes tem pessoas que passaram por sofrimento, ainda no ventre da mãe já passava por sofrimento, porque absorveu todas as vivências que a mãe vivenciou ali enquanto estava gestante, enquanto estava esperando o bebê. E o bebê, ele sente tudo, ele absorve tudo que a mãe sente. Então, se a mãe passou por sofrimento, por dores, depressão, angústia, tristeza, foi rejeitada, tudo isso é transmitido para o bebê. E nós, quando nós olhamos as situações, a gente só vê o que os nossos olhos enxergam. Se a pessoa é gentil, se não é gentil, mas o interno dela a gente não conhece. O território dela a gente não conhece. E olhando por esse parâmetro, olhando por esse ângulo, eu passei sim a perdoar a pessoa que me magoou profundamente. E a pessoa, alguns meses atrás, numa ligação, me pediu perdão. Só que eu já havia perdoado, então foi muito suave a conversa. Entende? Eu quero deixar esse vídeo para vocês começarem a olhar por outro ângulo, por outro parâmetro e se desconectar 100%. Sabe, da mágoa, do rancor. Usa esse pressuposto da programação neurolinguística. Sempre que acontecer uma situação, ou se já aconteceu, analisa por essa situação, por esse pressuposto. O mapa não é o território. De repente, a hora que aquela pessoa foi agressiva com você, ela estava numa situação como se fosse uma panela de pressão a ponto de explodir. Sabe? Ou então um barril de pólvoras que só precisava de uma faísca para pegar fogo, para explodir. E você, naquele momento, foi a faísca, entende? E observando com mais profundidade, você vai ter compaixão por essa pessoa. Curta, compartilhe, deixe um joinha, faça um comentário. Eu vou ficar muito feliz, extremamente feliz e agradecida com o comentário de vocês. Se vocês conhecem mais pessoas que passam por essa situação, que guarda rancor, que guarda a situação de que não consegue perdoar de maneira nenhuma, encaminha esse vídeo para essa pessoa. É um gesto de amor. Se todos nós nos desconectarmos desses sentimentos que nos trazem doença, que nos causam dores profundas na alma, se nós conseguirmos nos sarar, nos curar, é de grande valia. É aí onde entra a ajuda. Ajudar o outro é isso. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com o Criador. Um beijo de luz no coração de vocês.